Olá, amigos. Mais uma vez estamos juntos aqui na gravação do nosso canal Guia dos Perplexos. Praticamente nós encerramos um ciclo com as últimas produções que nós fizemos. Eu já tinha alertado vocês em um dos vídeos que a nossa proposta inicial, e segundo São Tomás de Aquino, a meta final, o objetivo final é o último a ser alcançado na ordem da prática, mas é o primeiro a ser explicado, explanado na ordem da teoria. Então eu fiz um vídeo, né, que seria o resumo do nosso planejamento, do nosso trabalho, mas parece-me que eu comecei bem devagar, ensinando a pensar. Depois, como os nossos pensamentos e sentimentos se transformam em palavras, ensinando a ler, que também é escrever, e tudo bem, quer dizer, nós estamos colocando à disposição de vocês as ferramentas que serão necessárias para poder compreendermos bem o que nós estamos explicando aqui. Depois, nós começamos com a série Ensinando a Ver, onde nós vamos tirando o véu das coisas que as pessoas geralmente não veem, e ao tirar esse véu, eu fui mostrando um mundo mau. E como a proposta final é levar cada um a descobrir as portas que o conduzirão à felicidade, à paz, à prosperidade, à alegria interior, então eu esperava comentários nesse sentido, mas não vieram esses comentários. Então eu peguei um livro e disse a vocês que se alguém tivesse me perguntado, eu teria explicado. Que, na verdade, entre todas as ciências que eu aprendi ao longo da vida, a que eu achei mais produtiva, mais prática, de resultados mais efetivos, é a alquimia. E então aqui nós temos um livro, O Mistério das Catedrais, que na verdade é um livro de alquimia escrito por Fulcanelli. Ele descreve as catedrais medievais, que foram feitas por maçons e por monges em conjunto, o arco ogival, quando se descobriu, né, como é que se fazia o arco ogival, e aí se fizeram aquelas maravilhas que é Notre-Dame de Paris, né, Chartres e outras semelhantes. Então, e aqui é um livro aparentemente descritivo das construções das catedrais, mas curiosamente nós encontramos logo aqui no início o simbolismo, o símbolo clássico da alquimia. Então foi esta, de todas as ciências que eu pesquisei, aquela que me pareceu a mais efetiva. E então a nossa pretensão é indicar o caminho alquímico, né, para que aquele que quiser possa fazer. Há algumas pessoas que acreditam que o mundo, a Terra, o nosso planeta, naturalmente está seguindo esse processo. Eu não faço parte desse grupo. Eu não acho. Se a gente começar lá do Paleolítico, que é quando tem a escrita, do Neolítico. O Paleolítico tem indícios, né? Mas no Paleolítico nós não encontramos sinais de violência. Temos caçadas, homem matando animais para poderem comer e viver. Mas a partir do Neolítico é uma sucessão de guerras, uma disputa pelo poder, a força. Quer dizer, parece que levanta-se a primeira besta a serviço do dragão, né? Quer dizer, o dragão é o diabo, é Satanás, assassino e mentiroso, e a besta é o lado assassino do dragão, ou seja, é um predador insaciável.
tem uma sede de sangue que jamais é satisfeita. E de lá para cá, vocês veem os grandes impérios da antiguidade, todos eles, o mundo não tem paz. E quando você chega no mundo medieval, saindo da antiguidade clássica, também é a mesma coisa. E quando você chega na idade moderna, quer você considere a tomada de Constantinopla em 1453, quer você considere a Revolução Francesa de 1789, continuamos, e eu não sei qual é o pior momento, se é o que nós estamos vivendo ou se a antiguidade clássica, os impérios antigos, que eram de uma crueldade que só assim se entende Moisés e Elias, os dois profetas do Velho Testamento, que são sanguinolentos. Mas o que eu acredito, então, está aqui. Vocês veem lá ao fundo uma esfinge com uma vela na mão. A esfinge, que significa que a alquimia é um enigma, é uma ciência enigmática. E ela fica sempre como se fosse um pano de fundo. Ela não tem momentos que você, vamos dizer assim, nem parece que está fazendo alquimia. Mas eu estava fazendo com vocês porque, dando todas aqueles exemplos e passando pela história do mundo, até eu poderia continuar. Nós teríamos a proclamação da República, a independência do Brasil, a própria Revolução Francesa, quer dizer, seria desgraça sobre desgraça, sangue, derramamento de sangue, e aí nós estaríamos numa fase da alquimia chamada Nigredo, que é o que esse quadro representa. Então, a alquimia é representada por uma esfinge, símbolo do enigma da vida, uma vela, que ela está olhando para a luz da vela, o conhecimento, a luz, sempre é universalmente o símbolo do conhecimento, e aqui está, em primeiro plano, bem desenhado, objetos de um laboratório de química, alquimia. A alquimia foi praticada simultaneamente na China e nos árabes. Os árabes e os chineses foram os primeiros que se conhece a praticarem alquimia. Então, em árabe, alquimia quer dizer a química. Então, aqui nós temos objetos, vidros, fornos, pipetas, buretas, provetas, e aqui um crânio, e sobre esse crânio um corvo bem negro, dando-nos a entender com mediana clareza que essa luz será encontrada, mas teremos de trabalhar com o mistério da transformação. Isto aqui é um laboratório químico, e o que é que a química estuda? A transformação, né? O oxigênio, na verdade, é O2, né? O hidrogênio é H, e assim, uma coisa, a água é H2O, quer dizer, oxigênio e hidrogênio dão a água, e a natureza é toda essa uma transformação, o que fez Lavoisier dizer que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então, ele enunciou a grande lei da alquimia, que é a lei da transformação. Inclusive a morte, simbolizada aqui por essa caveira, que é o maior símbolo de transformação em todas as escolas iniciáticas. Então, os símbolos são negativos, são destrutivos nesta primeira fase, chamada Nigredo. Depois ela vem seguida de uma outra fase chamada Albedo, e depois vem seguida de uma terceira fase chamada Rubedo. Quando eu estava na minha iniciação, na minha experiência entre os beneditinos, o meu preceptor, Dom Odilon Moura, me deu um livro para ler e aplicar na vida, que se chama
compêndio de teologia ascética e mística, que é a alquimia na linguagem da Igreja Católica Apostólica Romana, né, que também é o mesmo que está aqui, só que dentro de outra linguagem, mas a metodologia é a mesma. Nós somos pedras brutas, na maçonaria se diz isso, teremos que lavrar essas pedras, ou seja, desbastar a pedra bruta e depois transformá-la em pedra cúbica. Não basta lavrar, ainda tem que transformá-la num cubo. Lavrar é fazer ela ficar com as superfícies retas. E fazer a pedra se tornar cúbica é preciso usar todos os objetos com precisão de peso, medida, para que se torne a pedra bruta em pedra lavrada e de pedra lavrada em pedra cúbica, né? Então, compêndio de teologia ascética e mística, não consigo me esquecer, um livrinho maravilhoso que logo, quando eu tomei conhecimento da alquimia, eu percebi que estava lendo a mesma coisa, estava traçando o mesmo caminho, né? Agora com linguagem diferente. Então, tem a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase, também como alquimia, mas suponho que a terceira fase seria a porta para a continuidade, porque as ciências ocultas, ou seja, o conhecimento é infinito, a fonte cósmica da informação, ela tem cada vez mais informação. Na verdade, quando a ciência descobre a solução para um problema, aquela solução traz 2 ou 3 perguntas que ele vai ter que responder, e assim, ao invés de ele encontrar uma solução, ele encontra mais perguntas e terá que trabalhar mais ainda para encontrar as respostas. Então, na teologia ascética e mística, então o nigredo equivale à via purgativa, onde você tenta enfrentar o mal, a mesma coisa aqui, né? Tomar consciência do que quem manda no mundo é a transformação, portanto, naturalmente, isso aqui tudo é visto por nós como o mal. Aqui está um livro, e nesse livro está escrito Mutus Liber, livro das mudanças. Lege, relege, labora et invenies. Leia, releia. Trabalha e encontrarás. Então, no compêndio de teologia ascética e mística, a primeira fase, o nigredo, é chamado de via purgativa, né? Depois vem a segunda fase, o albedo, que é chamado de via iluminativa, onde você já compreende o enigma da esfinge olhando para a luz, já começa a compreender. E finalmente a terceira fase, que seria na alquimia o rubedo, é chamado de via unitiva, onde você, apesar das aparentes disparidades entre o bom e o mal, o bem e o mal, você consegue se integrar a esse universo que é um misto de bem e mal. É como o Tao Te Ching, aquela pata de boi que metade é branca e metade é negra, né? Então, este nosso universo, ele é bipolar e tudo tem a sua contraparte, o bem e o mal, a luz e a sombra, o repouso e o trabalho, né? Ação e reação. Então, tudo aqui é duplo, né? Cada coisa tem o seu equivalente, que é inicialmente visto como seu oposto, mas que depois, no albedo, ou na via iluminativa, você vai ver que, na verdade, não é oposto, é complementar. Então, o nosso trabalho será de apontar caminhos, já que nós fizemos esta caminhada antes de vocês, suponho isto, me perdoe aquele que já fez também. Então, esse vai observar o meu trabalho e apenas avaliar se eu fiz a caminhada
bem ou não, de qualquer maneira, vamos tentar. Então, a partir de agora, essas coisas ruins da humanidade que vocês estarão vendo sempre diante dos vossos olhos, agora nós temos o coronavírus, né? Mas se eu fosse falar sobre a proclamação da República, ou sobre o H1N1, sobre a independência do Brasil, e em suma, a Revolução Francesa, tudo isso eu iria falar sobre desgraças, massacres, sangue. Então, estará diante de vocês. Quer dizer, a mesa do alquimista nunca cessará de estar aos vossos olhos. O corvo, né, que é o símbolo do predador, do devorador de osso, porque esse crânio aqui, a carne, foi ele que comeu. Então, um corvo, se ele pegar uma cabeça humana, ele come, devora o que tem carne e deixa só os ossos. Então é o símbolo da podridão, é o símbolo da transformação até se dissecar o aparente, que seria a cabeça, e chegar à verdade última, que ali seria o crânio, apenas os ossos. Pretendemos, portanto, apontar esse caminho. E se nós conseguirmos, então vocês irão fazer do jeito de vocês, porque cada caminhante caminha de uma maneira, mas farão o caminho alquímico, que é muito, muito simbólico. Então, eu reuni, né, ao longo dessa caminhada muita coisa interessante. Mas a primeira fase, como criança, né, era aqui do Walt Disney. A Espada Era a Lei, a história do Rei Arthur, portanto, revistas em quadrinhos. Heróis. Os meus heróis eram os meus amigos. Isso foi bom, porque pouco a pouco eu fui tendo como referências coisas boas, seres bons, o que vai contra o maior de todos os iniciadores, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, aqui nós temos um guia bíblico, portanto eu não vou ler a passagem, mas ele diz aqui em Mateus 7,17 e vai repetir em Lucas 11,13, então Mateus 7,17 e Lucas 11,13, ele vai dizer: se vós, homens, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste, que dará coisas boas àqueles que o pedirem. Eu fiquei muito triste quando li essa passagem, porque ao contrário de Rousseau, que dizia que o homem é naturalmente bom, né, foi um dos grandes filósofos da Revolução Francesa, pedagogo, escreveu a obra mais famosa, é o Emílio, e eu fiquei triste porque aqui Jesus Cristo não concorda com Rousseau. Enquanto Rousseau diz que o homem é naturalmente bom, ele leu a carta de Pero Vaz Caminha, que saiu do Brasil, foi para a Europa, e logo todo mundo leu. E Pero Vaz Caminha teve uma excelente impressão dos indígenas brasileiros. Eu tenho a carta de Pero Vaz, que é uma obra-prima, ele é um escritor primoroso, é a nossa certidão de nascimento. Acho que um dia desses nós vamos ler alguns trechos dela. E Caminha descreve o indígena como um ser bom. Mas acontece que o que ele não sabia é que as lendas indígenas diziam que os deuses viriam, né, através de veículos por sobre as águas ou pelo céu. E como os portugueses chegaram nas caravelas, com aquela cruz dos templários, e que tinham armas que matavam quando disparavam e outras coisas, eles trataram-nos como deuses. Mas se Pero Vaz Caminha tivesse visto Dom Pedro Fernando Sardinha
primeiro bispo de Recife, ser devorado depois de um naufrágio, né, pelos tupinambás, ele não teria essa visão. Eu fui professor de literatura brasileira e portuguesa, e no segundo ano do segundo grau, naquela época, havia um resumo de literatura, e nesse resumo estava As Viagens de Hans Staden. Hans Staden foi um alemão aventureiro que decidiu vir para o Brasil apenas para conhecer, porque era um país exótico. E ele se tornou prisioneiro também dos tupinambás, caetés, tabajaras, aimorés ou qualquer deles, todos eram canibais, e escapou por pouco de ser comido vivo, de ser devorado vivo. Nós temos também a história de João Ramalho, nós temos a história de Diogo Álvares da Silva, o Caramuru, quer dizer, todas são histórias de que o índio não era naturalmente bom. Aquela primeira visão de Pero Vaz Caminha era totalmente enganosa. Então, o que é que Jesus Cristo disse aqui em Mateus 11? Não é isso? Não. Mateus 7:11. Se vós, homens, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, repetido em Lucas, estou terminando de encontrar aqui. Bom, não encontrei em Lucas, mas de qualquer forma, do coração humano procede toda a maldade. Então, se vós, homens, que sois maus, então, ao contrário de Rousseau, ao contrário do impacto causado pela carta de Pero Vaz Caminha, então, nós não somos bons. Aqui está em Lucas 11:13. Se vós, homens que sois maus, saber dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais não fará o Pai Celeste quando o pedirdes. É muito triste saber que, então, se nós formos até os livros do Antigo Testamento, Eclesiastes, Sabedoria Ben Sirac, Eclesiástico, Livro dos Provérbios, né? No Gênesis diz que o homem é mau e inclinado para a maldade desde a sua juventude. Então, o ensinamento bíblico é completamente contrário ao ensinamento, pelo menos, de Rousseau. Aí eu fiquei impressionado com essas palavras de Jesus, mas fiquei mais impressionado ainda quando ele, aqui em outro evangelho, vamos ver se encontro aqui, né? Ele fala dos corruptos. Jesus está falando dos publicanos, dos corruptos. E ele, ao falar dos corruptos, ele diz uma coisa que é surpreendente. Ele diz que dos produtos das riquezas da corrupção, distribuir com os amigos, para que eles sejam testemunhas a vosso favor no dia do julgamento. Quer dizer, ele reconhece e aceita que o homem seja mau e seja corrupto. Nós estamos aqui em Lucas 16:9, que muitos
biblicistas, muitas pessoas que eu conheço, não acreditaram quando eu disse que havia essa passagem. Ele fala dos corruptos, fala dos publicanos e daqueles que vivem uma vida hipócrita, roubando às escondidas, como aqui no Brasil os políticos, e não só os políticos, empresários, e aqui se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão. Então, mas o que é que Jesus Cristo diz? Então, do dinheiro da corrupção, que é iníqua, que é má, distribuam, fazendo amigos, para que eles testemunhem a vosso favor. Não, fulano foi bom comigo, olha, ele construiu a minha casa. Eu tive um amigo assim, que ele era corrupto, mas ele tinha o coração muito bom e ajudava os amigos com o dinheiro da corrupção. E é o segundo conselho evangélico, olha só. Distribuir o dinheiro da corrupção com os vossos amigos, para que eles deem testemunho favorável de você no dia do julgamento. Não, comigo ele foi muito bom. Olha, ele refez a minha parede que estava caindo. Eu moro numa casa dele alugada. Esse mês tive dificuldade de pagar aluguel. Quantos meses eu não tive dificuldade de pagar o aluguel? E ele dizia assim: não, esquece, eu tenho bastante, não preciso do seu aluguel. Agora, se eu souber que você está privando a sua família de alguma coisa para me pagar o aluguel dessa casa, eu ficarei com raiva de você. Então era esse o tipo do amigo que eu tive, né? Então é uma pessoa que estará na minha lembrança e no meu coração, e que eu disse a ele que Deus realmente levará em conta. E falei e li isso para ele, para surpresa dele. Eu li para surpresa dele. Então, as pessoas às vezes não sabem, quer dizer, Jesus tem uma sabedoria muito, muito grande. E quando jovem, uma mulher que era mãe, eu tinha 3 amigos apenas, e ela era mãe de um desses meus amigos, que nós éramos criados assim, com uma seleção, com bons costumes, e então uma vez ela me chamou e disse assim: se um gênio da lâmpada de Aladim lhe perguntar se você quer ser feliz ou sábio, sábio ou feliz, qual das duas escolhas você fará? Eu disse sem pestanejar: eu diria que quero ser sábio. Ela disse: então jamais será feliz. Mas tome esse livro que talvez ele te ajude. E me deu essa preciosidade que já foi publicado uma nova edição, e eu já comprei a nova edição, está bem guardadinha, mas fica aqui a prova de que foi o primeiro livro que eu ganhei que me introduzia num conhecimento que eu não tinha. Era já alquimia. O título do livro é Educação Pessoal. Só que aqui os meus filhos rasgaram uma grande parte, então nós temos assim, aos pedaços coloridos, mas eu tenho a nova edição no original, íntegra e nova. Então aqui a educação pessoal. É um livro de alquimia em que o autor, que não dá nome, editor O Pensamento, ele vai te mostrando como é que você pode ir vencendo o mal em si mesmo. Então o autor não quis se identificar. Então ele deixou o espaço da autoria vazio, cedeu a propriedade, os direitos autorais da editora O Pensamento, e eu degustei aquele livro maravilhado, porque Jesus fala nos evangelhos, né, que eu vos dou graças, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pobres e aos pequeninos. Ocultastes. Então há uma coisa oculta pelo próprio Deus, daquele que é arrogante,
e julga que sabe muito e não se humilha diante de Deus e até dos próprios homens que sabem mais do que ele. Então, há uma coisa oculta, logo aquilo é um conhecimento oculto, porque a maioria dos homens, Benjamin Franklin tinha um caderno maçom americano, né, um dos personagens mais famosos da história dos Estados Unidos da América. Ele tinha um caderninho em que quando chegava no final do dia ele sentava na cama e anotava uma síntese do dia. E cada dia, cada noite ele fazia isso. E quando ele lia na noite, vamos dizer assim, de hoje, o que ele escreveu ontem, ele cotejava, ele comparava e procurava verificar se hoje ele foi melhor do que ontem. Olha que coisa maravilhosa. Quer dizer, é um guia prático de alquimia. A cada dia eu devo me tornar melhor. E se eu não estou fazendo isto, então eu não estou usando bem o meu tempo. Eu estou me tornando cada vez mais mal. Como disse um grande amigo meu que conseguiu grande sabedoria dentro da maçonaria, meu irmão, e ele disse assim: as ciências ocultas tornam piores os maus e tornam melhores os bons. Quer dizer, o conhecimento por si não é nada. Há algo mais em nós que faz com que esse oculto por Deus, né, desperte naquele que tem um coração, porque agora eu vou fazer outra citação de Jesus que não nos deixa desesperar, porque ele diz assim: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste, que faz chover sobre bons e maus, e o sol nascer sobre iníquos e justos. Então, nem tudo está perdido. Então ele faz aí agora, depois de ter dito, né, no Antigo Testamento, que os pensamentos do homem são maus desde a sua mais tenra idade. Jesus, corroborando isto, diz que vós, homens que sois maus, sabeis dar boas coisas para os vossos filhos se eles vos pedirem, quanto mais o vosso Pai Celeste. E quando alguém o chama de bom, ele diz: por que tu me chamas de bom, mestre? Bom é um só, Deus. Pitágoras, parodiando Jesus, disse que sábio é uma palavra que só se aplica a um, Deus. Eu me contentarei, disse ele, com a expressão amigo da sabedoria. E criou a palavra filósofo, que não havia antes dele. Filo, amigo, e sofos, sabedoria. A palavra foi criada por ele quando ele foi dito. Disseram a ele que ele era um dos 7 sábios da Grécia. Ele disse que não aceitava, porque a palavra sábio convém apenas a um, a Deus. E Jesus disse que bom só se aplica a um, a Deus. Mas quando ele diz, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito, pois faz chover sobre bons e maus. Então, olha, há bons e maus. Então, alguns aí já fizeram um trabalho alquímico, talvez seguindo o livro Educação Pessoal, talvez seguindo outro livro, mas o seu caminho, fazendo anotações como Benjamin Franklin fazia, e ele mesmo cotejando, comparando o que foi um dia e o que foi outro dia, impondo-se a obrigação de a cada dia ele ser melhor do que no dia anterior. É uma maneira prática de praticar a alquimia. E diz depois Jesus, e que faz o sol nascer sobre justos e iníquos. Quer dizer, então há justos e há iníquos, né? E José, pai nutrício de Jesus Cristo, quando ele percebe que Maria, a esposa dele, está grávida sem coabitar com ele, o texto diz: sendo o homem justo e não querendo difamá-la, decidiu abandoná-la secretamente. Então José era um justo do Novo Testamento. Essênio, como Jesus
mostra pelos costumes que Maria e José educaram Jesus dentro dos costumes essênios, porque diz a sagrada tradição católica que Joaquim e Ana, os pais de Maria, Zacarias e Isabel, os pais de João Batista, José e Maria, os pais de Jesus, sendo que ela é mãe carnal e ele é pai nutrício, pai adotivo. Todos pertenciam a uma associação que se vestia de branco, morava no deserto e se chamavam os puros, os justos. E aquele que era o instrutor de um grupo era chamado de mestre da justiça. Né? João Batista era um Rabi Sadek, portanto, era um mestre da justiça entre os essênios. E foi ele que tornou Jesus um membro da sociedade de Melquisedeque, da ordem de Melquisedeque, profetizada por Davi no Salmo 110, dizendo que o Messias seria sacerdote para sempre, oráculo de Yahvé Adonai. Tu serás sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então já disse aqui, graças a Deus eu me honro em fazer parte dessa ordem, porque sou batizado em nome de Jesus Cristo, e todo aquele que é batizado e crê em Jesus Cristo faz parte da ordem de Melquisedeque, dos justos, embora na missa o padre diga povo santo e pecador, porque fazemos coisas boas e coisas más. Mas a ordem de Melquisedeque, que muitos padres não souberam nem me dizer o que era. Mas quando ele é ordenado padre, o bispo impõe as mãos sobre a cabeça dele e diz: tu serás sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E João Batista foi chamado o maior dentre os nascidos de mulher, por Jesus, porque foi ele que sagrou Jesus sacerdote. Quando o batismo do Jordão, João batizou Jesus, na verdade, era o método que os essênios, os justos, usavam para tornar o adepto, o candidato, desculpa, um sacerdote. Adepto é porque já está adiantado, desculpa, tá? O candidato um sacerdote. Então, Jesus veio para se candidatar ao sacerdócio da ordem de Melquisedeque, que era uma ordem semi-secreta tradicional, que vinha desde o ano 2300 na Babilônia, com Tsadek, e os Tsadek foram até o ano 176 antes de Cristo, quando os dois, Onias III e Onias IV, não deixaram descendência, um foi assassinado, outro morreu no exílio no Egito, e a linha consanguínea cessou. Jesus, então, passa a sai de lá do norte da Galiléia, portanto, do norte da Palestina, vai até perto de Jerusalém, que era quase sul, e lá, nas águas do Rio Jordão, João Batista que disse que só batizava aqueles pecadores arrependidos, se negou a batizá-lo, porque Jesus não tinha pecado e ele, como profeta, viu isto. Então, o que foi o batismo de Jesus se ele não tinha pecados e João só batizava pecadores arrependidos? Jesus disse uma palavra: é necessário que se cumpra o que se espera da tzedakah, ou seja, morrendo a linhagem consanguínea de Melquisedeque, dos Tzadek, então a ordem esperava que Deus suscitasse um grão-mestre, um sumo sacerdote, entre aqueles que estavam ali, os Rabi Tzadek, mas isso tinha que ser um fato extraordinário, que foi a ressurreição de Jesus. Mas Jesus foi feito sacerdote por João Batista. Por isso, esse homem tem a imensa honra dada pelo próprio Jesus de ter sido o maior entre os nascidos de mulher, ou seja, daqueles do Antigo Testamento. Né? E Jesus, ao ressuscitar, provou assim que foi escolhido por Deus, levantado do túmulo da morte e recebeu o título de sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Isso que é oculto. E talvez se você disser isso para um sacerdote, para um padre, ele vai estranhar.
Para um bispo, não sei. A ignorância reina. E como dizia Sócrates, o homem só tem um pecado, a ignorância. Meu amigo Jorge dizia, mas há um pecado pior do que a ignorância. A ignorância quando age com poder. Então, assim, consciente de que eu sou um membro da ordem de Melquisedeque, que João só decidiu introduzir Jesus na ordem quando ele lembrou a João que era necessário que alguém se tornasse sumo sacerdote, porque a linhagem consanguínea tinha se extinguido. E esse sumo sacerdote teria que ser erigido pelo próprio Deus através de um fato miraculoso, extraordinário. Quando ele então lembrou a João que era necessário cumprir-se o que determinava a tzedaka, que é a palavra justiça, que era a senha da ordem, João aceitou batizá-lo. Então, muitos padres não sabem que o batismo de Jesus, sobre o qual eles falam besteiras e mais besteiras, me desculpem, mas para ser verdadeiro eu tenho que dizer isto, na verdade foi a sagração de Jesus como sacerdote da ordem de Melquisedeque. João era levita, sacerdote da ordem de Arão, e era sacerdote da ordem de Melquisedeque, por iniciação. Jesus não podia ser levita, porque João era filho de Zacarias, que era levita. Então, filho de levita, levita é. Mas Jesus não. Jesus era filho da tribo de Judá. Tanto José como Maria pertenciam à tribo de Judá. Então não tinha como ele ser sacerdote. Pelos levitas, impossível, porque só podia ser sacerdote aquele que fosse descendente de Arão, irmão de Moisés, ambos levitas, da tribo de Levi. Mas havia uma outra ordem que já tinha sido prevista por Davi, que o Messias seria sacerdote, não segundo a ordem de Arão, dos levitas, mas segundo a ordem de Melquisedeque. E assim Jesus foi elevado à ordem sacerdotal de Melquisedeque, da qual se tornou sumo sacerdote e oficia por nós no céu a liturgia perene, para que Deus perdoe-nos as nossas faltas, como nós pedimos no Pai Nosso. Então, até aí, acho que compreendemos bem. Estamos apontando o caminho da alquimia, que é o mais prático de todas as ciências ocultas. Estamos seguindo a tradição oculta, que manda que seja feito isso de forma lenta, gradual e cuidadosa, senão nós vamos fazer como o Ego Trip, aqueles meninos que o líder da banda era filho de Gilberto Gil, tiveram um acidente e eles morreram. E que ele compôs um trabalhinho, uma musicazinha chamada Ego Trip, que vocês podem reler, encontrarão na internet, e ele dizendo que ele decidiu fazer sozinho a Ego Trip dele, não seguir ninguém. E no final das contas, ele quando desistiu, porque perdeu tudo o que tinha, e o que ele tinha era só coragem. Então ele perdeu a coragem, porque ele se aventurou numa selva escura apenas com coragem, sem nenhum guia. É impossível enveredar no caminho do ocultismo sem ter um guia. Eu vou mostrar para vocês o meu guia. O meu guia, além dos livros, foi esse personagem que eu retratei. Aqui está o retrato dele. Thoth, Hermes Trismegisto. Fui iniciado por ele numa iniciação astral e tudo aquilo que me foi dado, que eu sei sobre tarô, cabala e ciências ocultas, me foram passadas por ele. Não tenho orgulho ao dizer isso, sinto uma imensa satisfação. Eu fiz o retrato dele para não esquecê-lo, né? E recebi de presente depois o símbolo dele. Este é o símbolo dele, o Ibis. Me foi dado de presente. Então eu tenho duas lembranças dele
e todo o material que está na minha memória. Então, foi o meu mestre, o meu iniciador, mas eu tive iniciadores também encarnados. Maximiano Antônio Lameirão, que era artesão, era artista, filho do embaixador de Portugal no Brasil. Eu tive Liz de Souza Marques, que era hipnotizador e que me ensinou bastante coisa sobre as ciências ocultas. E tive Dom Odilon Moura, que foi meu tutor no Mosteiro de São Bento, na minha experiência sacerdotal para ser monge beneditino, segundo eu supunha que deveria ser, achava que o meu caminho era esse. Foi muito produtivo, aprendi muito, mas saí porque eles consideravam tudo isso que eu estou mostrando a vocês um caminho que leva para o inferno. E aí eu não queria travas, eu queria estar livre para poder seguir o meu caminho segundo aquilo que Deus me indicasse. E Deus colocou esse mestre Hermes Trismegisto no meu caminho, e assim eu recebi um guia para a minha iniciação. Ele sempre me disse: não tenha orgulho de ter sido escolhido para isto, porque não foi por ti que nós te escolhemos, mas porque tens facilidade em aprender e és generoso em ensinar. Então é pelos que serão beneficiados por você ao longo da tua vida com o conhecimento que nós vamos lhe dar. Nós, porque foram 7 mestres, ele foi apenas o primeiro. Mas é o que o meu coração mais se apegou. Ele e o Galgal, né? Que é o que me tornou cavaleiro da grande fraternidade branca. Então, já estamos a 46 minutos, já falamos bastante e já dissemos a vocês que a partir de agora vou deixar claro, vou apontar os caminhos para a alquimia. Estamos fazendo o caminho alquímico, ou seja, nossa obrigação é ser melhores hoje do que fomos ontem e menos do que seremos amanhã. Essa é a proposta alquímica. Cada homem irá se renovando, segundo a esfinge, símbolo da alquimia, através de mortes sucessivas. A cada noite eu morro e no dia seguinte eu ressuscito ao acordar, saúdo o sol, dou graças a Deus que faz nascer este sol sobre justos e injustos, e assim, através da bondade do Pai Celeste e do meu supremo mentor, que é Jesus de Nazaré, Jesus o Cristo, o homem-deus, eu vou caminhando. E aquele que quiser me acompanhar nesta caminhada, eu apenas apontarei o caminho. O idiota olhará para o dedo, o sábio olhará para onde o dedo aponta. Então, não olhe para o dedo, olhe para onde o dedo aponta. Eu sou uma referência obscura, não vale muito, mas as experiências, os textos, os mestres dos quais eu vou falando, os ensinamentos deles. Isso é que vocês devem prestar atenção. Então, paz no caminho, e essa fica sendo a primeira de uma nova série que se chamará Alquimia. Até a próxima. Deem o seu like ou dislike, façam um comentário e não se esqueçam de se inscrever no canal para me dar estímulo para continuar. Meus respeitos. Pax et Bonum.